Você já parou para pensar por que amar parece tão impossível hoje em dia? Porque quanto mais você se entrega, mais parece que o outro foge, que a paixão se transforma em desejo instantâneo e descartável. Porque aquela sensação de conexão profunda, de intimidade verdadeira, está sempre enterrada sob mensagens de sexo rápido, likes e promessas vazias? Quantas vezes você já confundiu tesão com amor? Quantas vezes acreditou que aquela intensidade física, aquele fogo momentâneo, era sinal de algo eterno, enquanto na verdade era apenas o seu cérebro hipnotizado por dopamina, pornografia, estímulos instantâneos? E quantas vezes, depois de se jogar de corpo e alma, percebeu que o outro não estava ali de verdade, que tudo não passava de uma encenação de entrega? O paradoxo é cruel. Você quer amor, mas o mundo parece só oferecer desejo. E não qualquer desejo. Desejo exagerado, impaciente, quase agressivo. Um desejo que quer ser satisfeito imediatamente, que não tolera a espera, que não conhece paciência. Um desejo que confunde a carne com o coração, o prazer momentâneo com compromisso eterno. E é aqui que a loucura começa. Porque amar não é só sentir atração. Amar é mergulhar na alma do outro, se importar profundamente, construir confiança e intimidade. Mas e quando todo mundo está ocupado transformando corpos em entretenimento e relacionamentos em consumo? Como se manter inteiro em um mar de consumismo sexual, em um cenário onde o amor verdadeiro é tão raro quanto um diamante sem falhas? Você já percebeu como até o romance virou espetáculo? Cada encontro, cada mensagem, cada toque parece avaliado, pontuado, compartilhável. Amor não é mais experiência, é performance. E se você tenta ser vulnerável, se entrega de forma genuína, corre o risco de parecer ingênuo, antiquado, não moderno. Olha bem, a sociedade de hoje hipersexualizou tudo. Todo gesto de carinho, todo olhar, todo toque está impregnado de expectativa sexual. E não me entenda mal, desejo faz parte do amor. Mas o que vemos hoje é exagero, compulsão, uma obsessão pela carne que sufoca a essência do sentimento. A consequência é óbvia. Você se apega, se entrega, se doa, e muitas vezes só encontra prazer vazio em troca, não amor verdadeiro. E aqui está a pergunta que ninguém te faz. Quando o prazer se torna mais importante que a pessoa, o que sobra do amor? Quando o sexo é tratado como entretenimento e não como expressão de intimidade, como construir algo que realmente dure? Quando tudo é rápido, descartável, instantâneo, onde está o espaço para cuidar, esperar, compreender e sentir de verdade? É loucura amar hoje. Mas não é por culpa sua. É pelo cenário em que você foi colocado. Um mundo que celebra a rapidez, a intensidade momentânea, o usar e descartar dos corpos, enquanto ignora a profundidade emocional. Um mundo que te ensina que sedução e conquista são mais importantes que entrega, que prazer imediato vale mais que paciência, que a carne sempre fala mais alto que o coração. E ainda assim, você continua querendo amar. Continua buscando conexão. Continua tentando encontrar aquela pessoa que vai além da aparência, que olha para você e realmente vê. E é isso que faz a loucura parecer ainda maior. Porque enquanto todos estão correndo atrás de prazer superficial, você insiste em buscar algo que exige calma, coragem e autenticidade. Então fica a pergunta: é possível amar de verdade nos dias de hoje, quando tudo ao redor incentiva apenas desejo e impulso? Como resistir à tentação de reduzir tudo a prazer momentâneo? Como construir amor verdadeiro em um mundo que confunde intensidade física com sentimento profundo? A resposta não é simples, nem confortável, nem instantânea, mas existe. E começa muito antes de qualquer gesto físico, de qualquer paixão rápida. Começa com você, com a decisão de olhar além da carne, de buscar intimidade verdadeira, de resistir ao impulso de se entregar ao que é apenas desejo. E é justamente aí que vamos mergulhar na próxima parte. Por que esse cenário existe? Como a sociedade e a nossa própria psicologia nos empurram para essa loucura? E o que está por trás do desejo exagerado da carne que sufoca o amor verdadeiro? O que acontece é o seguinte: amar de verdade se tornou um ato de coragem, e não de prazer. E isso não é coincidência. A sociedade, o mundo digital, a cultura do sexo instantâneo, tudo conspira para transformar amor em consumo, desejo em impulso, entrega em espetáculo. Mas por que isso acontece? Vamos por partes. Primeiro, a nossa própria psicologia. O ser humano é naturalmente atraído pelo prazer imediato. O cérebro está programado para buscar dopamina, serotonina, aquele pico de prazer que dá sensação de recompensa.
E hoje, com pornografia, apps de pegação, redes sociais, cada estímulo sexual está disponível na palma da mão, em alta intensidade e quase sem custo. O que isso faz com você? Ensina seu cérebro a se apaixonar pelo estímulo, não pela pessoa. A intensidade do toque, do beijo, da conversa perde relevância quando o corpo já aprendeu que a felicidade pode ser instantânea e descartável. Carl Jung já alertava sobre isso de forma simbólica. Quando ignoramos a profundidade da alma, nos agarramos ao superficial. O desejo exagerado da carne se torna uma fuga do que é mais difícil de enfrentar. O verdadeiro contato humano, o medo de se expor, de se ferir, de se apaixonar de verdade. Em outras palavras, ficamos viciados na sensação, e não no sentimento. Nietzsche falava sobre o vazio do homem moderno, sobre como a sociedade ocidental cria indivíduos focados na satisfação imediata, na aparência e no poder de sedução. Hoje, essa análise parece profética. Apps de relacionamento transformaram a busca por amor em catálogo. O que deveria ser conexão virou seleção rápida, julgamento instantâneo, descartabilidade. E você, no meio disso, aprende a buscar prazer rápido, porque é o que o mundo recompensa. Schopenhauer vai mais fundo ainda. Ele dizia que o amor é, em essência, cego e irracional, um instinto da natureza para perpetuar a espécie. Mas a modernidade distorce isso. Hoje, amor e sexo se confundem, e o instinto natural é manipulado por impulsos artificiais, expectativas sociais e uma avalanche de estímulos que nos mantém ocupados com desejo, não com entrega. O resultado? Você sente, mas não ama. Você toca, mas não se conecta. E Sartre entraria nessa discussão como quem mostra o preço da liberdade. Porque quando amar exige vulnerabilidade, quando exige paciência, quando exige entrega de verdade, você percebe que é sozinho quem deve escolher resistir à tentação do prazer imediato. Amar nos dias atuais exige consciência, coragem e resistência constante. Caso contrário, você se torna refém do impulso e o amor desaparece antes mesmo de começar. A sociedade moderna também tem culpa nisso. Aldous Huxley já escrevia sobre como os sistemas de consumo e entretenimento podem anestesiar o indivíduo, tornando-o refém de prazeres fáceis, superficiais e descartáveis. Hoje, tudo gira em torno do corpo, da performance sexual, da aparência. A mídia nos bombardeia com imagens de perfeição, corpos ideais, conquistas rápidas. O amor, que deveria ser crescimento mútuo, se reduz à conquista, avaliação e satisfação momentânea. E não é só o mundo externo. Internamente, a pressão para ser desejável, para corresponder às expectativas, nos transforma em atores de nós mesmos. Fingimos interesse, entusiasmo, prazer, enquanto por dentro buscamos a validação de estímulos rápidos. É aí que surge a frustração. Você quer amar, quer se entregar, mas seu próprio condicionamento ensina que prazer e amor são a mesma coisa. E não são. Viktor Frankl, que sobreviveu ao horror dos campos de concentração, dizia que o homem precisa de sentido para suportar a vida. Hoje, a ausência de sentido nas relações modernas gera um vazio profundo. As pessoas se encontram, se tocam, se iludem com o prazer instantâneo, mas não constroem nada que faça sentido. Amor verdadeiro exige sentido, compromisso, cuidado, qualidades que parecem cada vez mais escassas. Então, o problema oculto é esse. Não é você que está louco por querer amar de verdade. É o sistema ao seu redor que transformou o amor em desejo imediato, a entrega em performance, a paixão em consumo. E pior, isso nos ensina quase sem perceber que o amor verdadeiro é impossível, ou que exigir profundidade é antiquado, não moderno, fora de moda. E o efeito psicológico disso é devastador. Você começa a confundir paixão com obsessão, desejo com intimidade, tesão com compromisso. A mente se condiciona a estímulos rápidos, o coração se protege do risco de se ferir e a alma se acostuma com fragmentos de conexão que nunca serão completos. É nesse cenário que a loucura de amar nos dias atuais se revela em toda a sua força. Porque enquanto você quer se entregar, enquanto quer sentir e cuidar, o mundo parece conspirar para reduzir tudo a prazer e consumo. É um paradoxo existencial. Você busca profundidade, mas só encontra a superfície. Você quer intimidade, mas recebe impulso. Você quer amor, mas se depara com desejo exagerado da carne que engana, seduz e deixa vazio. E é justamente nesse ponto que a próxima sessão vai entrar. As consequências invisíveis de tentar amar nesse mundo, como essa pressão constante corrói relacionamentos, autoestima e percepção da realidade, mesmo que ninguém perceba. Você acha que fingir que está tudo bem, se entregar ao prazer momentâneo ou se acostumar com conexões superficiais é inofensivo? Lê do engano. Cada escolha de ceder à compulsão da carne,
Cada vez que você confunde tesão com amor, deixa uma marca silenciosa, quase imperceptível no dia a dia, mas devastadora ao longo do tempo. A primeira consequência é interna, o esvaziamento emocional. Quanto mais você busca intensidade física rápida em vez de intimidade real, mais seu cérebro se condiciona à gratificação instantânea. Dopamina, adrenalina, excitação momentânea. Tudo isso dispara com facilidade, mas desaparece rápido. E você? Você começa a sentir que nada satisfaz de verdade. É como se a própria capacidade de se apaixonar estivesse anestesiada, porque seu corpo aprendeu a valorizar estímulos passageiros em vez de conexões profundas. Isso não é só um efeito químico, é psicológico. Carl Jung chamaria de alienação da própria alma. Quando você prioriza a carne sobre o coração, quando prefere intensidade passageira ao cuidado genuíno, você começa a se perder de si mesmo. Você passa a buscar prazer externo para preencher um vazio interno que cresce silenciosamente. E a cada experiência rasa, a frustração aumenta. E isso molda a forma como você vê os outros. Pessoas se tornam objetos de desejo, avaliações de status, conquistas rápidas. O outro deixa de ser humano complexo, com medos, sonhos e vulnerabilidades, e se transforma em uma experiência, um corpo, um momento, um tesão instantâneo. O amor verdadeiro, que exige paciência, entrega e empatia, se torna quase impossível de reconhecer. Além disso, surge a ansiedade da conexão. Quando o prazer momentâneo se torna a norma, esperar pelo amor real parece um desperdício de tempo. Você começa a se perguntar: será que vale a pena me abrir de verdade? Será que alguém ainda quer se entregar, esperar, investir? E essa dúvida corrói o coração silenciosamente, criando medo de se ferir e uma resistência natural a se entregar novamente. O efeito social também é brutal. A cultura do sexo rápido e do prazer exagerado cria relacionamentos descartáveis, expectativas irreais e uma superficialidade sistêmica. Amizades, romances, até encontros familiares passam a ser avaliados pela intensidade momentânea, pela aparência ou pelo status, não pelo cuidado, atenção ou amor genuíno. Você se vê cercado por conexões que não se aprofundam, enquanto aqueles que ousam amar de verdade parecem antiquados, fora de sintonia, quase alienígenas. Neurologicamente, a situação é ainda mais complexa. Cada vez que você cede à gratificação instantânea, seu cérebro aprende a valorizar a novidade em detrimento da consistência. Isso significa que emoções profundas, momentos de intimidade prolongada, paciência e compromisso parecem menos estimulantes do que uma mensagem quente, um encontro casual ou uma aventura de fim de semana. Você fica preso a um ciclo de recompensa rápida que reforça a superficialidade e frustração. E não é só o cérebro que sofre. A autoestima também se fragmenta. Quanto mais você se entrega a experiências vazias, mais começa a duvidar do próprio valor. Se ninguém permanece, se ninguém se conecta de verdade, se ninguém espera ou investe, você começa a pensar: será que eu não sou digno de amor real? Esse pensamento sutil, quase imperceptível, mina a confiança, cria insegurança e prepara o terreno para relacionamentos ainda mais superficiais. O que Nietzsche provavelmente chamaria de niilismo afetivo começa a se instalar. Se tudo é fugaz, se tudo é desejo momentâneo, então o sentido do amor se perde. Você quer algo profundo, mas a experiência ensina que nada é confiável, nada dura, nada importa além do instante. O paradoxo é cruel. Você quer amar, mas as regras do mundo moderno te empurram para o oposto, e o ciclo se completa com a alienação emocional. Quanto mais você tenta amar, mais aprende a se proteger. Cada decepção, cada confusão entre tesão e sentimento, cada entrega mal correspondida faz com que você feche a própria alma para preservar energia. Isso cria uma barreira invisível entre você e a intimidade, tornando o amor verdadeiro cada vez mais raro e difícil de reconhecer. Por fim, tudo isso tem um efeito quase existencial. Amar se torna uma experiência de risco constante, risco de se enganar, risco de sofrer, risco de se perder em ilusões de prazer momentâneo. A mente se torna hiperalerta, o coração cauteloso, a alma fatigada. E enquanto isso, a sociedade continua a celebrar o superficial, o instantâneo, o exagero da carne, como se isso fosse suficiente para preencher o vazio humano. E é justamente nesse ponto que o roteiro começa a mudar, porque reconhecer essas consequências é o primeiro passo. O segundo passo, e o mais difícil, é decidir romper com o ciclo, resistir à tentação do prazer fácil e buscar algo que exige coragem, paciência e entrega verdadeira.
Na próxima sessão, vamos explorar a rebelião, como se libertar da loucura moderna do amor, como se reconectar com sentimentos genuínos e construir relacionamentos que realmente importam, mesmo em meio a um mundo que insiste em valorizar o superficial. Chega um momento em que você percebe: ceder a toda essa loucura de prazer instantâneo, sexo exagerado e relacionamentos descartáveis não leva a lugar algum. Você sente o vazio, percebe que nada preenche e, no fundo, sabe que algo precisa mudar. Essa percepção é a fagulha da rebelião. E não é uma rebelião externa. Ninguém vai te ensinar a lutar contra isso. É uma guerra interna, silenciosa, que exige coragem, paciência e consciência. O primeiro passo é simples, mas brutalmente honesto. Pare de se enganar. Aceite que a maior parte do que te rodeia hoje é superficial. Aceite que intensidade física sem intimidade emocional é só dopamina temporária. Aceite que sexo e amor não são a mesma coisa. Essa clareza é libertadora, porque só quando você reconhece o problema consegue escolher conscientemente um caminho diferente. O segundo passo é resistir à tentação do imediato. É fácil cair na armadilha do prazer rápido. Apps de pegação, encontros casuais, mensagens provocantes. Mas cada vez que você escolhe esperar, que você escolhe investir tempo em conhecer alguém de verdade, você fortalece sua própria capacidade de amar. Jung diria que você está enfrentando sua própria sombra, os impulsos primitivos, a pressa, a impaciência, e transformando-os em autoconsciência. Terceiro passo: redescubra a paciência e a profundidade. Amar nos dias atuais exige desacelerar. Amar exige escuta, atenção, cuidado com detalhes que não geram likes nem recompensas instantâneas. É olhar nos olhos, entender medos, ouvir histórias, sentir presença. Isso parece simples, mas é revolucionário no mundo em que tudo é rápido, descartável e superficial. Quarto passo: conecte-se consigo mesmo antes de se entregar ao outro. Amar verdadeiramente exige autenticidade. E a autenticidade começa dentro de você. Entenda seus próprios limites, desejos, vulnerabilidades e valores. Só assim você será capaz de reconhecer amor genuíno quando ele surgir, e não confundi-lo com simples desejo ou impulso. Frankl diria que esse é o caminho para encontrar sentido até no caos emocional. Só quem sabe o que quer de verdade consegue se comprometer de forma significativa. A rebelião também envolve questionar padrões sociais. Todo mundo diz que sexo é normal, que intensidade física é o ápice da conexão. Mas você começa a perceber que essas regras externas podem ser ignoradas, adaptadas ou rejeitadas. Você aprende que não precisa se encaixar na pressa, na superficialidade ou na cultura do consumo de prazer. Você descobre que a profundidade é rara, mas preciosa, e que vale cada esforço para preservá-la. E acredite, pequenas mudanças têm efeito cascata. Cada vez que você escolhe intimidade genuína em vez de impulso, cada vez que você prefere cuidado à excitação instantânea, cada vez que você se conecta de verdade em vez de apenas tocar, você está rompendo padrões que mantêm o amor preso na superficialidade. É como arrancar tijolo por tijolo de uma parede construída por anos de costume, mídia, cultura e neuroquímica condicionada. Histórias de pessoas que conseguiram romper esse ciclo são inspiradoras. Pense em casais que construíram amor longe de redes sociais, longe da pressa e longe da superficialidade, que decidiram valorizar conversas profundas, vulnerabilidade e intimidade real. Pense em indivíduos que se afastaram de relacionamentos tóxicos, movidos apenas por desejo físico, e, em vez disso, esperaram pela pessoa certa, que compartilhasse valores, respeito e entrega genuína. Eles descobriram que amar de verdade é revolucionário, quase subversivo, no mundo atual. A rebelião não é fácil. Você vai sentir medo, frustração, talvez até solidão, mas é nesse desconforto que mora a transformação. Cada ato consciente, cada escolha de resistir à superficialidade, cada momento em que você prefere sentir de verdade ao invés de ceder à dopamina instantânea, constrói algo que não se encontra na maioria dos encontros de hoje. Amor verdadeiro e duradouro. E a melhor parte, quando você começa a viver assim, percebe que não está sozinho. Existem pessoas que também resistem à loucura moderna do amor, que também buscam profundidade, que também valorizam conexão real. E quando essas pessoas se encontram, a intensidade da conexão é imensamente maior do que qualquer prazer momentâneo. Porque agora existe alma, intenção, cuidado e compromisso. A rebelião é isso, uma decisão consciente de rejeitar o superficial, de priorizar a essência, de reconstruir o amor a partir da autenticidade. É perceber que o mundo pode estar louco, que a maioria busca prazer instantâneo, mas que você pode amar de verdade,
se tiver coragem de se desconectar do teatro da carne e se conectar com o coração. E é exatamente nesse ponto que chegamos à última etapa. A verdade final, a realização poderosa que muda completamente a perspectiva sobre amor nos dias atuais. Porque depois de reconhecer o problema, sentir as consequências invisíveis e iniciar a rebelião, só resta descobrir o que amar de verdade realmente significa e como ele transforma a sua vida. Existe uma verdade que poucos ousam encarar. Amar de verdade não é sobre prazer, sexo ou intensidade momentânea. Nunca foi. E ainda assim, você passou a vida inteira confundindo tesão com amor, intensidade física com entrega, desejo da carne com profundidade da alma. O mundo te ensinou a confundir. E você aprendeu. Mas agora é hora de aprender de novo. E de forma definitiva. Amar de verdade é um ato de coragem silenciosa. É dizer não à pressa, ao impulso e ao consumo instantâneo de prazer. É escolher sentir de forma profunda, mesmo que doa, mesmo que seja desconfortável. Porque amar de verdade exige exposição total, vulnerabilidade sem cortinas e uma presença que não se mede em curtidas ou aprovação social. É perceber que o outro é um universo complexo e não um corpo ou um desejo a ser consumido. A grande revelação é essa. O amor que sobrevive, que transforma, que preenche, não é construído sobre carne, mas sobre conexão, respeito, entrega e autenticidade. Tudo o que é superficial, exagerado, instantâneo, morre rápido, por mais intenso que pareça. Mas a intimidade genuína, aquela que exige paciência e coragem, cresce, se fortalece e se torna inquebrável. E aqui está o paradoxo mais poderoso. Quanto mais você resiste à tentação do imediato, mais intenso e verdadeiro se torna o amor. Quanto mais você escolhe esperar, entender, cuidar e sentir profundamente, mais a experiência se diferencia do resto do mundo, mais se torna rara, preciosa e duradoura. Nietzsche chamaria isso de afirmação da própria vontade. Jung, de confrontar e integrar a própria sombra. Frankl, de criar sentido mesmo em meio ao caos. Todos apontam para o mesmo caminho. O amor verdadeiro exige escolha consciente. A humanidade moderna tornou o ato de amar quase revolucionário. Porque hoje, escolher intimidade em vez de prazer, vulnerabilidade em vez de segurança, presença em vez de distração, é um ato de rebeldia. E a beleza disso é que, quando você ama assim, não apenas transforma sua relação com o outro, transforma também sua relação consigo mesmo. Você descobre que a felicidade do amor não está fora, mas dentro, na entrega genuína, na atenção plena, na coragem de sentir e se expor sem garantias. Amar de verdade é, portanto, um exercício diário de consciência. Cada escolha de se conectar de forma profunda, cada gesto de cuidado que não visa retorno imediato, cada momento em que você resiste ao desejo vazio da carne, reconstrói seu mundo emocional. A vida se torna mais rica, mais intensa, mais significativa. Cada abraço, cada palavra, cada silêncio compartilhado passa a carregar peso, profundidade e sentido. E mais, você começa a perceber que, mesmo em um mundo cheio de superfícies, existem outros que também buscam intensidade verdadeira, que também valorizam autenticidade, que também se entregam sem máscara. E quando essas pessoas se encontram, a energia que surge é incomparável. Não é fogo passageiro, não é explosão instantânea. É algo contínuo, profundo, que resiste ao tempo e às distrações do mundo moderno. O amor verdadeiro, então, não é só sentimento, é transformação. Ele muda quem você é, como você vê o mundo, como você se relaciona com tudo ao redor. Ele te ensina a paciência, a empatia, a coragem de enfrentar vulnerabilidade e de aceitar imperfeições. Ele te devolve algo que a sociedade moderna tenta roubar: a capacidade de sentir profundamente, de se conectar genuinamente, de existir emocionalmente completo. No fim, tudo se resume a uma escolha fundamental: continuar seguindo o caminho da superficialidade, do prazer instantâneo e da intensidade momentânea, ou abrir mão do que é fácil para abraçar o que é verdadeiro. Amar de verdade é uma decisão consciente, um ato de rebelião silenciosa, um compromisso com você e com o outro que não depende do mundo, mas da coragem de existir sem máscaras. E quando você finalmente entende isso, quando internaliza que o amor não está no desejo imediato, não está no corpo, não está nas aparências, mas na profundidade da entrega, da paciência e da autenticidade, você percebe algo incrível. A loucura que parecia impossível de amar hoje se transforma em clareza, em paz, em sentido. O que antes era caos e frustração, agora é um caminho claro, intenso e profundamente humano. O mundo não vai mudar.
A pressa, o consumo e o excesso de desejo continuarão existindo, mas você? Você mudou. Você aprendeu a discernir o efêmero do eterno, o impulso da entrega, o prazer do amor. Você aprendeu que amar é, acima de tudo, uma decisão consciente de se conectar, sentir e cuidar profundamente, mesmo em meio ao caos. E é nesse ponto que tudo se encaixa. Não porque o mundo se tornou perfeito, nem porque as pessoas pararam de confundir prazer com amor. Mas porque você decidiu amar de verdade, e essa decisão muda tudo. Cada olhar, cada gesto, cada instante carregará agora peso, sentido e intensidade que ninguém pode roubar. E finalmente você descobre que a verdadeira loucura de amar nos dias atuais não está em tentar. Está em desistir da profundidade e aceitar a superficialidade. Amar nos dias de hoje é loucura. Mas a loucura certa, a única que vale a pena, é aquela que transforma você e tudo ao seu redor.